Olá pessoal, tudo bem? Passando para falar um pouquinho sobre liderança. Na verdade, vamos fazer 3 vídeos sobre comportamentos ou conduções que não são adequadas numa liderança efetiva. Mas esse vídeo é para uma introdução em relação a esse assunto e a gente vai falar sobre esses comportamentos na sequência. Então, passando para conversar e a gente entender por que é tão difícil a liderança, né? Por que é tão difícil liderar pessoas, conduzir as pessoas a realizar tarefas ou um projeto, ou executar questões que estão alinhadas com o objetivo de uma empresa, ou lideranças ligadas a outras questões que não seja somente trabalho, né, somente profissional. E por que a gente fala, né, que tem líderes, tem tantos líderes que são líderes na função, mas não conseguem exercer efetivamente o papel de líder. Porque liderança, como ele é exemplo, né? Primeiro entender de gente, mas entender de gente é uma coisa bem complexa, porque não é fácil, né, entender de pessoas e lidar com tantas questões diferentes, tantas particularidades, tantas emoções, tantas questões que estão envolvidas a valores, a culturas, né, a modo de pensar diferente, porque cada um vê e entende as coisas pela sua perspectiva, né? Isso tem uma carga toda junto com esse entendimento. E por que é tão difícil? Porque liderança é exemplo, né? E quando a gente fala de exemplo, a gente está falando da gente mesmo, né? Então, liderança está muito ligada ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, a um nível de consciência, de conscientização muito alto. E isso é difícil, né? Porque o ser humano, ele tá num processo de desenvolvimento contínuo e a gente tem as nossas falhas, os nossos pontos a melhorar, as nossas habilidades que não estão tão desenvolvidas. E para a gente poder desenvolver outras pessoas, impactar outras pessoas, motivar outras pessoas, levar junto outras pessoas, a gente precisa ter aquelas habilidades, aquelas questões desenvolvidas. E muitas vezes a gente não tem. E lidar com esse desenvolvimento, e a cada dia é um processo, né? Então a cada dia entender que a gente errou, que a gente não tá bom naquilo ainda, que precisa rever, que precisa se desenvolver, é um processo moroso, que requer energia, força de vontade, e não é um processo para qualquer pessoa, não é realmente. Então é necessário que haja um processo interno, uma vontade, né, um desejo do líder de se desenvolver, de desenvolver suas habilidades para depois desenvolver as pessoas, porque se tu precisa desenvolver algumas habilidades em um grupo, uma equipe, e tu não tem elas desenvolvidas, dificilmente tu vai conseguir mover esse grupo nesse sentido, motivar, fazer com que a equipe tenha esse resultado. Então é muito difícil. Se, por exemplo, a gente pega algumas lideranças, eu tenho uma das questões que a gente vai falar ali de conduções que não são adequadas na liderança, né? É aquele líder que ele motiva a equipe somente por recompensas financeiras, somente pelo dinheiro. Então ele dá um variável para que aquilo aconteça, ele dá um variável para que as pessoas sigam o processo, ele dá uma premiação para que o colaborador siga as diretrizes da empresa e assim sucessivamente. Então ele motiva a equipe somente por recompensas financeiras. Isso não é adequado, a gente vai falar na sequência, mas provavelmente, e muito provavelmente, esse líder funcione assim. Ele seja um líder que seja motivado e entenda as recompensas financeiras como as melhores. Então, dificilmente ele vai gerir de outra forma, porque ele precisa desenvolver essas questões, entender que o dinheiro não pode ser o principal, ele tem que ser uma consequência, entender que quando tu entrega o melhor, quando tu busca excelência, quando tu te desenvolve
e isso reverbera nas pessoas, vai ter o retorno, consequentemente, mas isso não pode ser o objetivo principal. Então, quando tu desenvolve essa habilidade, desenvolve essa capacidade, né, essa habilidade mesmo como líder e como ser humano, tu, consequentemente, vai conseguir motivar e liderar a tua equipe de outra forma, que não somente por recompensa financeira. Mas onde é que começa? Começa no líder, começa na pessoa, ela entender e ela trabalhar nela essas questões para aí se desenvolver, passar desse nível, né, passar dessa etapa, e aí sim gerir a equipe dela, liderar a equipe dela de outra forma. Então, e tudo é assim: comunicação, cumprimento de tarefas, organização, planejamento, o lidar com pessoas de forma mais assertiva, controle de emoções, a questão de recompensa financeira. Tudo isso, quando o líder já tem, ele consegue replicar, multiplicar isso na equipe. E é natural, vai ser natural. Quando ele não tem, ele precisa desenvolver nele primeiro, para depois conseguir desenvolver na equipe. Então, líderes, e quem seja aspirante a líder, ou quem trabalha com líderes, reflitam, ou passem para os seus liderados refletirem. Se eu tenho algum ponto, alguma habilidade que não está desenvolvida na equipe, algum comportamento que eu não estou conseguindo conduzir numa equipe, observe a si mesmo, observe o líder, porque certamente ele não tem essa habilidade desenvolvida, ele não tem ainda essa condução assertiva, ele não tem esse comportamento desenvolvido ainda, que esteja funcionando. Então, esse é o ponto. Se eu tenho uma equipe que está apresentando alguns gaps, algumas habilidades que não estão desenvolvidas, que não está ainda efetivo em algum ponto, olhe o líder, porque ele certamente precisa desenvolver essa habilidade, tá? Começa no líder. Então, uma reflexão que fica aí para o líder ou para quem trabalha com liderança: avaliem primeiro o líder. É um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vejam quais são os seus gaps e trabalhem isso, busquem já começar a desenvolver esses pontos, porque certamente, se eles estiverem desenvolvidos, se eles tiverem se você estiver em outro nível nesse quesito, a sua equipe também estará. Tá? Então eu deixo essa reflexão para vocês aí, inicialmente, e na sequência a gente vai falar sobre comportamentos e habilidades adequadas e não adequadas para liderar, para conduzir uma equipe. Valeu, pessoal? Então até o próximo encontro, nos vemos em breve. Um abraço a todos.